Antes do ano de 1910, o rio Elwha era reconhecido como um dos sistemas fluviais mais férteis e abundantes de toda a América do Norte. Os povos originários da região reverenciavam os salmões que subiam o rio, chamando-os de tei, palavra que pode ser traduzida como chefe, uma alusão ao porte imponente e à impressionante força desses peixes, que frequentemente superavam 45 quilos. Todos os anos, mais de 400 mil salmões percorriam esse curso d'água, sustentando uma complexa rede de vida, tanto natural quanto cultural. No entanto, esse equilíbrio começou a ser quebrado com o avanço da industrialização nas primeiras décadas do século XX. Entre os anos de 1910 e 1927, foram erguidas duas grandes barragens de concreto, a de Elwha e a de Glynnis Canyon. Nenhuma delas contava com mecanismos de passagem para os peixes, como escadas ou canais artificiais. Com isso, cerca de 110 quilômetros do trecho mais crucial para a reprodução dos salmões ficaram inacessíveis. As consequências foram imediatas e alarmantes. A quantidade de salmões caiu drasticamente. De centenas de milhares, restaram menos de 3 mil, todos confinados a uma parte inferior do rio, já bastante poluída e com poucos recursos naturais. 5 variedades de salmão do Pacífico, que antes dominavam esse ambiente, passaram a enfrentar risco real de desaparecer daquela região. A ausência dos peixes provocou um colapso em cadeia. Animais como ursos e águias sumiram, e a vegetação das margens entrou em declínio pela falta dos nutrientes marinhos que os salmões traziam consigo durante a migração. O rio, então, passou a ser descrito oficialmente como estando em morte clínica, um retrato simbólico e persistente da destruição ambiental provocada pela intervenção humana que marcou negativamente os Estados Unidos por quase 100 anos. Após quase 90 anos de isolamento ecológico, o governo norte-americano tomou uma decisão inédita em 2011: desmantelar por completo as 2 represas instaladas no rio Elwha. Essa iniciativa marcou o maior projeto de retirada de barragens já realizado até então, com um custo total estimado em cerca de 325 milhões de dólares, valor ajustado e consolidado no início da década de 2010, quando as obras começaram de fato. A proposta principal era devolver ao rio sua condição original, permitindo que a água voltasse a fluir livremente e que os ecossistemas separados pudessem se reconectar. Máquinas escavaram o concreto, explosivos destruíram as barreiras e, após 100 anos, o curso natural da água foi restabelecido. Do ponto de vista físico e hidrológico, o bloqueio havia sido removido com êxito. No entanto, o maior desafio não estava na engenharia, e sim na biologia. A simples liberação do rio não significava que os salmões retornariam. A dúvida mais crítica dizia respeito à chamada memória genética e ao comportamento instintivo desses peixes. A última geração que conhecia o percurso até as nascentes desapareceu por volta da Primeira Guerra Mundial. Desde então, passaram-se cerca de 30 gerações, o que quebrou completamente a cadeia de transmissão do aprendizado migratório. Segundo a teoria biológica mais aceita durante boa parte do século passado, o salmão é capaz de regressar ao exato ponto onde nasceu, orientando-se pelo odor químico da água, reconhecido nos primeiros momentos de vida. Sem antepassados que tivessem feito esse trajeto, acreditava-se que os salmões contemporâneos jamais conseguiriam reencontrar o caminho. Havia, portanto, um temor concreto de que, apesar de todo o investimento financeiro e esforço técnico, o rio terminasse restaurado em termos físicos, mas permanecesse biologicamente deserto. Essa situação ilustra como a natureza e seus ciclos dependem não apenas da estrutura do ambiente, mas também da memória viva que se transmite entre as gerações, algo que nem a engenharia mais precisa é capaz de garantir. Durante muito tempo, acreditava-se que o salmão dependia exclusivamente de uma memória olfativa herdada ao nascer para realizar sua impressionante jornada de volta ao local onde nasceu. Após passar entre 3 e 5 anos no mar, ele usaria esse mapa químico para encontrar com exatidão o mesmo ponto de origem. No entanto, no rio Elwha, esse local permaneceu inacessível por quase 100 anos. Segundo a ciência da época, seria impossível recuperar um comportamento perdido por tantas gerações. Essa ideia
colocava em xeque todo o esforço de restauração ambiental da região. Se os peixes não conseguissem retornar, abrir o leito do rio não passaria de um fracasso do ponto de vista ecológico. O grande desafio era descobrir se existia alguma outra forma dos salmões recuperarem esse instinto aparentemente perdido. Foi nesse cenário que pesquisas realizadas no Canadá, especialmente na província da Colômbia Britânica, trouxeram respostas surpreendentes. Diante de situações semelhantes, em que rios haviam sido interrompidos por centenas de represas, cientistas começaram a notar padrões comportamentais que contrariavam a teoria predominante. Eles perceberam que o sistema de navegação dos salmões era muito mais sofisticado do que se imaginava até então. Além do olfato, os peixes também se orientam por uma combinação de fatores. Conseguem detectar o campo magnético terrestre para se localizar em alto mar, usam a posição do sol e o ângulo da luz como guias, e absorvem os odores do ambiente de forma progressiva durante o crescimento, não apenas em um instante específico. Essa capacidade adaptativa indicava que a memória migratória dos salmões poderia ser reconstruída, desde que eles fossem inseridos no ambiente certo no período mais sensível de seu desenvolvimento. Essa descoberta representou um avanço real em termos de manejo ambiental. Não se tratava de dominar a natureza, mas sim de remover as barreiras que impediam seus processos naturais de acontecerem. Abriu-se, assim, um caminho promissor para a restauração de ecossistemas antes dados como perdidos. Com base em importantes avanços obtidos no Canadá, foi desenvolvido um plano audacioso para impulsionar a recuperação ecológica do rio Elwha. Em vez de aguardar passivamente que os peixes retornassem por conta própria, optou-se por uma intervenção ativa logo após a reabertura do curso d'água. Na primavera de 2012, aproximadamente 8.000 filhotes de salmão Chinook foram liberados nas regiões mais elevadas do rio, agora acessíveis novamente graças à remoção das barreiras artificiais. Esses jovens peixes não pertenciam a uma linhagem pura do próprio rio, pois a variedade original local havia sido extinta. Para reverter essa perda, os especialistas combinaram genes de diversas populações do noroeste do Oceano Pacífico e do território canadense, resultando em exemplares híbridos com ampla variedade genética. O intuito era fortalecer a resistência dos peixes e ampliar suas chances de adaptação e sobrevivência em um ambiente que começava a se regenerar após muitos anos de degradação ambiental severa. Após serem soltos, os alevinos seguiram rumo ao oceano, enfrentando ameaças naturais como focas e orcas, além da intensa atividade pesqueira. Passado o primeiro ano e depois o segundo, não houve qualquer sinal de retorno. O clima entre os pesquisadores tornou-se de apreensão, gerando questionamentos sobre a validade da estratégia adotada e a real efetividade do investimento feito. O silêncio só foi rompido em 2014, quando os primeiros indícios começaram a aparecer na foz do Elwha. Já em 2015, a situação se transformou drasticamente. Mais de 3.000 salmões, Chinook adultos conseguiram retornar às nascentes do rio, superando trechos com corredeiras, cascalhos e áreas anteriormente cobertas por concreto. Esses exemplares estavam saudáveis, com porte robusto, vigorosos e em condições ideais para se reproduzir. Um desfecho surpreendente que contrariou todas as previsões feitas no início do projeto. A interpretação dos dados surpreendeu até mesmo os cientistas mais confiantes. Ao considerar tanto os salmões que retornaram por conta própria, quanto os descendentes do grupo reintroduzido, a taxa de retorno e recuperação da população foi estimada em aproximadamente 37,5%. Esse resultado destoava de forma marcante dos índices típicos de criadouros modernos, que geralmente apresentam taxas em torno de 5%. Do ponto de vista estatístico, esse desempenho era tido como extremamente improvável. A recuperação não apenas se concretizou, como também superou em quase 10 vezes os resultados obtidos por métodos altamente controlados. Isso sugeria que a restauração do ambiente natural, somada à variedade genética e à eliminação de obstáculos físicos no percurso, havia reativado mecanismos evolutivos profundamente incorporados à espécie. Os salmões não só conseguiram reencontrar seu caminho de volta, como também se estabeleceram integralmente no ambiente recém
recém-reaberto. Esse retorno simbolizou o início de uma profunda transformação ecológica em larga escala, revelando que a natureza é capaz de responder de maneira muito mais vigorosa do que se imaginava quando suas bases essenciais são devidamente restauradas. A partir desse momento, os efeitos observados deixaram de se limitar à recuperação da população de peixes. Eles passaram a influenciar todo o sistema ecológico do rio, estendendo-se também às regiões terrestres ao redor. Esse processo preparou o terreno para transformações ainda mais significativas, que se tornariam evidentes nos anos seguintes. O retorno em massa dos salmões às regiões mais altas dos rios desencadeou um processo ecológico vital, conhecido como subsídio do salmão. No ciclo natural desses peixes, comuns na região do Pacífico, eles migram para as cabeceiras para se reproduzirem e, logo após a desova, morrem. Suas carcaças passam a se acumular em grande quantidade ao longo das margens e no fundo dos rios. À primeira vista, isso poderia ser interpretado como um sinal de poluição. No entanto, sob a perspectiva da natureza, trata-se de uma fonte riquíssima de nutrientes para os ecossistemas vizinhos. Enquanto vivem no oceano, esses peixes armazenam altos níveis de nitrogênio, fósforo e carbono absorvidos do ambiente marinho. Quando retornam aos rios e morrem, toda essa energia acumulada é devolvida ao ambiente terrestre, através de seus corpos em decomposição. Essas carcaças agem como verdadeiras cápsulas de fertilidade, enriquecendo o solo, a água e as plantas ao redor com nutrientes essenciais. Para entender o impacto desse fenômeno, cientistas realizaram estudos com isótopos radioativos, rastreando a origem do nitrogênio presente em florestas próximas aos rios. Em apenas 3 anos, detectaram nitrogênio com origem marinha, até mesmo em folhas localizadas no topo de pinheiros com 30 metros de altura. Esse achado comprova que os nutrientes provenientes dos salmões se espalham de forma ampla e intensa. Como consequência, a vegetação ribeirinha passou a crescer mais rapidamente, dobrando sua taxa em relação ao período anterior. Além disso, a decomposição das carcaças impulsionou a multiplicação de insetos aquáticos que se alimentaram desses restos. Esse crescimento populacional gerou um efeito em cadeia, beneficiando predadores e outras espécies que compõem os níveis superiores da cadeia alimentar. A chegada maciça desses nutrientes restabeleceu uma fonte de energia fundamental, interrompida por quase 100 anos, e permitiu que o ecossistema retomasse funções ecológicas essenciais para sua estabilidade e diversidade. Graças à fartura de alimento trazida pela volta dos salmões, diversas espécies que antes haviam desaparecido começaram a ressurgir de maneira natural. Aves que indicam boa qualidade ambiental, como o mergulhão, retornaram para nidificar na região. A presença constante da águia careca passou a ser notada, sobrevoando o rio em busca da nova abundância de alimento. Mamíferos como o urso negro, lontras e martas, ausentes havia aproximadamente um século, começaram a regressar aos poucos. Esses animais cumprem uma função ecológica essencial ao carregarem os corpos dos salmões para o interior da floresta, onde se alimentam. Com isso, os nutrientes são distribuídos para áreas mais distantes das margens, enriquecendo regiões profundas da mata que antes não participavam do ciclo energético do rio. O conjunto dessas interações resultou em uma transformação notável. O rio Elwha passou a funcionar como um verdadeiro ponto central de distribuição de alimento para todo o ambiente ao redor. A liberação inicial de apenas 8.000 peixes foi o bastante para reacender mecanismos ecológicos em diferentes níveis da cadeia alimentar, comprovando o papel fundamental do salmão como uma espécie-chave na manutenção do equilíbrio ecológico. Esse renascimento ambiental não foi fruto de reintroduções frequentes nem de um manejo controlado e constante. O que realmente impulsionou a recuperação foi uma ação inicial única, combinada à remoção de barreiras físicas ao longo do curso do rio. A resposta da natureza foi surpreendente. Com impressionante sincronia, ela restabeleceu conexões ecológicas complexas que haviam sido artificialmente interrompidas. O exemplo do Elwha revela como a força regenerativa dos ecossistemas pode ser ativada com intervenções estratégicas e respeitosas, desde que se permita que os processos naturais sigam seu curso. Assim, a recuperação de um rio pode desencadear uma reação em cadeia capaz de restaurar toda a biodiversidade ao seu redor, criando um novo ciclo de vida, equilíbrio e abundância.
Além de ser uma importante fonte de alimento, o salmão desempenha um papel essencial na manutenção dos ecossistemas aquáticos, atuando como um verdadeiro engenheiro da natureza. Durante o período de reprodução, as fêmeas utilizam a força da cauda para escavar buracos profundos no leito de cascalho dos rios, criando as chamadas camas de desova. Isoladamente, esse comportamento causa alterações mínimas, mas quando milhares de indivíduos o realizam ao mesmo tempo, o efeito sobre a paisagem fluvial é impressionante. Em poucos anos, essa ação conjunta movimentou milhões de toneladas de sedimentos, retirando lamas acumuladas ao longo de décadas, escavando poços profundos, formando corredeiras rochosas e reabrindo canais secundários que haviam sido bloqueados. Segundo medições feitas com tecnologia a laser, a estrutura do leito do rio tornou-se aproximadamente 40% mais complexa em apenas 4 anos. O que antes era um curso d'água linear e previsível, transformou-se em uma rede fluvial intrincada e cheia de vida. Esse ambiente renovado favorece a retenção de nutrientes, promove a formação de pequenos habitats e aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Inicia-se então um ciclo virtuoso. Ao modificar o habitat, os peixes melhoram as condições para a reprodução. Essa melhoria atrai ainda mais salmões, que continuam a fortalecer o ecossistema com suas atividades. É importante destacar que toda essa transformação foi promovida exclusivamente pelos próprios salmões, sem a necessidade de máquinas, escavações artificiais ou intervenções humanas. O fenômeno mostra a impressionante capacidade da natureza de se reorganizar de forma espontânea quando os elementos essenciais do ecossistema são restaurados e respeitados. Esse exemplo revela como a ação de uma única espécie, ao interagir com o ambiente de maneira contínua e em larga escala, pode gerar mudanças físicas profundas, influenciando diretamente a biodiversidade e o equilíbrio ecológico de toda a região. À medida que o ambiente ao redor do rio se reorganizava, os pesquisadores passaram a notar transformações surpreendentemente velozes nos salmões que voltavam à natureza. Estudando o DNA dos peixes que retornaram ao rio em comparação com os que haviam sido soltos em 2012, os cientistas detectaram modificações evidentes. Os novos exemplares passaram a crescer com maior rapidez e desenvolver estruturas corporais mais fortes e musculosas, adaptadas à força das águas correntes do rio, bem diferente do cenário calmo e controlado dos tanques de criação. Outro aspecto que sofreu alteração marcante foi o comportamento migratório e reprodutivo. Em vez de regressarem todos ao mesmo tempo, como é comum nos peixes criados em cativeiro, os salmões começaram a espaçar seu retorno ao longo do ano. Alguns voltavam mais cedo, outros mais tarde, o que diminuía a disputa por território e alimento, além de favorecer a sobrevivência dos filhotes. Essas transformações demonstram um processo evolutivo acontecendo diante dos olhos dos pesquisadores, em tempo real. Ao contrário da ideia tradicional baseada na teoria darwinista, que associa a evolução a períodos que se estendem por milhares ou até milhões de anos, o caso do rio Elwha revelou que mudanças ambientais intensas são capazes de acelerar de forma impressionante a adaptação das espécies. A resposta da natureza foi ágil e eficaz. Os peixes demonstraram uma capacidade de adaptação oculta, pronta para ser ativada diante de novos desafios. Essa resposta biológica tão rápida desafia os modelos científicos clássicos e amplia a percepção sobre até onde e com que velocidade os seres vivos podem evoluir. Esse episódio lança nova luz sobre a dinâmica da vida na Terra e mostra que, quando submetidos a pressões ambientais significativas, os organismos podem se transformar de maneira muito mais acelerada do que se imaginava até então. Embora tenha alcançado resultados positivos, a restauração do rio Elwha esteve longe de ser tranquila ou livre de obstáculos. No ano de 2017, a presença de um grande volume de carcaças em decomposição desencadeou episódios de eutrofização em diversos trechos do rio. Esse excesso de matéria orgânica alimentou a multiplicação de algas, o que reduziu drasticamente a concentração de oxigênio dissolvido durante o verão, colocando em risco os filhotes de várias espécies aquáticas ainda em estágio
estágio de crescimento. O ecossistema, nesse período, passou por uma fase de instabilidade, buscando se reorganizar e alcançar um novo ponto de equilíbrio. Além dos desafios ambientais, surgiram também tensões entre os seres humanos. Pescadores comerciais protestaram contra as limitações impostas à pesca, enquanto donos de criadouros temiam que a reintrodução de peixes selvagens pudesse comprometer geneticamente as linhagens domesticadas. Paralelamente, o aquecimento global segue sendo uma ameaça constante. A água do rio apresenta atualmente uma temperatura cerca de 1,5 graus Celsius acima da média registrada em tempos históricos, e ondas de calor provenientes dos oceanos podem interferir na oferta de alimentos a qualquer momento. Apesar desses percalços, a experiência trouxe um ensinamento essencial. Em um cenário global onde mais de 60 mil grandes barragens estão se deteriorando e milhares de cursos d'água agonizam, o exemplo do Elwha revelou que a força da natureza é significativamente maior do que se imaginava. Em muitas situações, não é preciso manter um controle humano permanente. Bastaria, na verdade, retirar os obstáculos para que os sistemas naturais retomem seu funcionamento. A revitalização do rio deixou claro que, ao nos retirarmos do caminho e permitirmos que os ciclos ecológicos sigam seu curso, o próprio planeta tem a capacidade de promover uma recuperação muito mais profunda, eficaz e surpreendente do que qualquer plano concebido por engenheiros ou cientistas poderia antecipar.